E aí, turma, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Esse daqui é o meu canal pessoal aqui no YouTube, então para quem ainda não está inscrito, se inscrevam. Canal do Thiago Kifuri, um canal que eu falo basicamente de tudo menos do mundo motorizado. Porque o mundo motorizado eu já falo no canal do Máquina, já falo no canal da Fieltech, então por enquanto aqui eu vou trazer uma série de coisas legais que não necessariamente são do mundo dos carros, do mundo das máquinas, mas hoje eu vou falar de um negócio que muitos de vocês pediram, muitas pessoas que têm interesse em começar em YouTube, enfim. Eu tenho até um outro vídeo no canal, para quem ainda não viu, vejam que eu dou as minhas dicas básicas aí para quem quer começar a criar conteúdo. E hoje eu quero compartilhar com vocês quais são os equipamentos que eu uso. Eu moro aqui nos Estados Unidos, basicamente aqui eu faço tudo sozinho. Então, a partir do momento que você faz tudo sozinho, você tem que desenvolver uma série de técnicas e usar uma série de equipamentos que te ajudem. E isso é uma coisa que eu falo que é super importante, que para mim é um dos conceitos básicos assim para esse tipo de criação de conteúdo, que é o seguinte: eu não posso estar em função do equipamento, o equipamento que tem que estar em função de mim. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho que ter, de uma maneira geral, equipamentos que solucionem a minha vida e não que me tragam problema. Eu não posso deixar de fazer um tipo de gravação que eu tenho vontade por conta de um equipamento. Outra coisa que eu falo e que é básico, isso eu já comentei com vocês. Todo mundo hoje tem uma ferramenta básica de criação de conteúdo na mão, que é o celular. Então, talvez a melhor forma aí para quem quer começar alguma coisa é com o próprio celular. Para quem já quer evoluir um pouquinho no assunto, deixa eu mostrar para vocês e abrir um pouco a minha mala de equipamentos para compartilhar aí uma série de dicas que eu aprendi nesses últimos, principalmente, 3 anos aqui dentro do YouTube. Eu já tive alguns setups diferentes de coisas, tive câmeras maiores, lentes maiores, porque eu adoro fotografar carro, mas eu cheguei num determinado momento que eu não estava tendo tempo de fotografar, então eu vendi. Eu tinha uma lente, uma Canon, uma 24-105, uma outra 70-200, que é maravilhosa. Tinha um corpo que eu usava que era uma 6D, que é uma câmera bem legal da Canon, assim, um meio termo, vamos dizer, não é das mais tops e não é das mais limitadas, vamos dizer, em termos de recursos, mas para gravar, hoje basicamente eu uso esse setup aqui. Depois eu vou mostrar inclusive o que eu estou usando, mas hoje eu divido a minha parte de gravação seguinte: a parte mais prática e que eu tenho utilizado muito, GoPro. Hoje, quando a gente vem para a linha da GoPro, ela está na 8ª, que é essa daqui. Eu uso uma Black. Eu tenho mais de uma, eu tenho 3 na verdade, da Black. Essa daqui quebrou a lente, caiu de cima do Rabbit. Ela tem uma estabilização boa pra caramba. Nessa 8 eles entraram com o Hyper Smooth, assim, então para fazer gravação na mão, eu vou mexer a câmera, tô mexendo um monte e a imagem não mexe quase nada. É absurdo o que essa câmera consegue fazer na mão. É super prática. Eu usei muito a 7 Black, desde que lançou, assim, eu usei até lançar a 8, usei pra caramba a 7 Black, só que aí quando você pega a 8 já apresenta uma diferença de imagem grande. E aí o melhor setup que eu tinha com a 7, é um setup similar que eu uso com a 8, que é o seguinte: eu usava aqui, ó, eu comprei isso daqui, que você encaixa o adaptador para captar o áudio externo. Então isso eu acho uma das limitações da GoPro, é a questão de áudio. Então tanto esse, eu estou usando um Rode Mic Mini, que eu estou captando agora, e eu tenho esse daqui, que ele é legal, mas ele dá muito pouca diferença e ele tem que usar bateria, esse daqui. E você tem que lembrar de ligar. Então isso é uma coisa, mas a parte de áudio, principalmente em GoPro, não dá para depender do áudio interno dela. E da 7 para 8 tem uma diferença grande. Dá para fazer hoje em dia com uma 7 Black? Dá. Mas a hora que você pega a 8, você vê a diferença. Às vezes vale a pena. Aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, com promoção, custa $300 uma câmera dessa. E aqui eu tenho uma Session, que são essas GoPros pequenininhas. Essa é uma 5, que eu uso só para imagem complementar. Acabei guardando essa câmera, então eu uso quando eu preciso captar alguma coisa de painel, algum detalhe do carro, eu acabo utilizando essa daqui. E aí, só para mostrar para vocês, eu peguei uma GoPro, tô captando com o áudio da GoPro, tá? Só para mostrar aqui o setup que eu tô usando para filmar. Então eu uso um stick, que é esse da própria GoPro, com a câmera aqui. Ele tem esse uniball aqui embaixo,
que acaba sendo legal, assim, vamos dizer, quando você quer para ajustar às vezes o ângulo e tal. Aí tem a base montada, aqui ele tá com o Media Mod, que o Media Mod sozinho, que é essa ferramenta nova que tem na GoPro 8, que ele tem uma captação de áudio externa bem ruim, assim, eu não gostei. Mas ele tem a vantagem que você tem a saída para conectar o microfone. Ele tá aqui com o chamado cachorrão, ou como aqui nos Estados Unidos eles chamam de Dead Cat. Eu acabo prendendo ele aqui embaixo, porque às vezes o ângulo, quando ela tá virada para frente, ela invade, mas eu acho fundamental gravar com captação de áudio externo, tá? E aí, uma coisa importante dessa parte de captação de áudio, que a partir do momento que eu estou entrevistando mais uma pessoa, eu faço a captação com lapela. E eu vou mostrar algumas coisas relacionadas à lapela. Uma outra coisa, maior limitação da GoPro é em baixa luz. O sensor dela é muito pequeno, então não tem milagre. Eu até comprei essa luzinha, que é um LEDzinho que ajuda, mas é a tal história. Você precisa fazer uma gravação com baixa luz, com certeza a GoPro não vai ser o caso. Mas para fazer essa parte de vlog e para fazer onboard em carro, com certeza é fundamental. Aí parte de lapela, o que eu uso? Eu uso esses microfones da Tascam, que é o seguinte, ele vamos dizer, como se fosse um receptor e um gravador já. Então, eu conecto o lapela aqui em cima, ligo ele e ele já sai gravando. Então eu tenho dois, porque normalmente eu trabalho com mais uma pessoa. Dificilmente você tem uma cena que às vezes você precisa de duas pessoas, e aí tem que gravar com lapela, não tem como. Esse é muito prático, porque antes eu utilizava um setup com... E aí entra gravador de áudio externo. Então eu uso esse Zoom H3, se não me engano, que é o modelo dele. Eu não lembro o modelo dele, mas enfim, é um Zoom que aí você consegue conectar no XLR aqui embaixo os transmissores que aí eles estão aqui. Eu cheguei na época, comprei um Sennheiser animal, que é o AVX, que é super legal, mas eu vou ser sincero, para o tipo de vídeo que eu faço, não é o que mais faz diferença. Então eu recomendo hoje gastar $100 e poucos nisso daqui, vale mais a pena do que gastar uma bela de uma grana nesse sistema que eu tenho até hoje, que aí entra transmissor, tem o receptor, que é o que vai conectado aqui embaixo. Só que tudo isso para fazer sozinho é muito difícil, principalmente para a parte de monitorar áudio. Uma coisa que eu não consigo fazer. Aqui você consegue controlar os picos, então ele não chega a dar pico, ele baixa o volume automaticamente. Não é o melhor cenário obviamente é se você ir monitorando a parte de áudio aqui, captando certinho, mas precisa ter mais gente para captar. Uma vez que eu não tenho, eu acabo fazendo tudo isso sozinho aqui, que já resolve. Aqui inclusive tem um lapela, eu uso o lapela Sennheiser conectado aqui, que acaba sendo bem bom. A maleta é uma maleta que eu acabo dividindo nessas coisas, então tem aqui as principais coisas que eu acabo levando. E aí, quando a gente vem para a parte de imagem, eu tenho uma outra câmera. Essa daqui é uma Canon M6, tá? É uma câmera que resolve, ajuda bem. Para fazer vlog na mão com ela não tem uma estabilização como uma GoPro. Eu acho a GoPro hoje em dia bem mais prática. A GoPro ela é só um pouquinho lenta, às vezes para ligar, você quer ligar mais rápido e tal. Mas aqui você quer fazer uma imagem mais bonita, com certeza dá para fazer nessa câmera, e muitas vezes eu uso essa câmera em um tripé. E aí quando eu comprei esse tripé há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, ele é um Manfrotto, é um tripé bem bom. Ele tem os pés de carbono que são muito mais leves, eu acho que é um tipo de investimento que vale na hora que você está comprando. E ele tem esse uniball aqui em cima, então eu consigo trabalhar bem ângulo de câmera e tal. Às vezes é melhor ter talvez um menorzinho, às vezes você quer fazer uma tomada um pouco mais próxima do chão, mas de uma maneira geral resolve. E eu acabo não levando o tripé para muitas situações, porque não precisa. Se eu não vou usar, não precisa levar. Então, quando a gente vem aqui, então, a M6 hoje é essa única mirrorless que eu tenho. É a única câmera que eu tenho. Às vezes eu uso para clicar alguma coisa quando precisa. É uma câmera que resolve, é uma câmera legal. Não é também das mais tops, não tem um sensor muito grande, mas resolve de uma maneira geral. Eu ainda quero ter uma mirrorless muito boa, que aí eu fico tranquilo. Aqui eu tenho um GorillaPod, que são esses suportes que funcionam como tripé, às vezes para prender em coisa e às vezes mesmo para fazer um vlog. Já usei bastante esse setup aqui.
Tenho as ventosas, e aí é um negócio que eu aprendi a não usar a ventosa original da GoPro e utilizar essas da Ram Mount. Elas são muito boas. Aqui nos Estados Unidos custa na faixa de 30, 40 dólares cada uma, mas é muito mais prático, porque é uma borboletinha aqui e ele tem esse uniball nas duas pontas. Então, para acertar a posição de câmera é muito prático. Eu tenho um mais comprido e tenho algumas dessa, tem uma para cada GoPro, deve ter umas 4, 5 desse kit aqui. E tem até uma conexão menor, que dependendo do tipo de carro pode ser que vale a pena ter. Mas isso daqui eu super recomendo, é muito bom mesmo, tanto para dentro do carro como para fora do carro. Só toma cuidado com a superfície que vocês forem prender fora, para ela ter uma fixação boa, tá? Mas isso daqui não dá para comparar com o suporte original de GoPro. Aí eu comprei até uma extensão, que aí eu conectava essa daqui, ó, nessa extensão e usava como um self-stick. Mas depois que eu comprei essa da GoPro, ela funciona super bem. Inclusive tem uma haste, ó, então dá pra eu... Estão vendo? É uma haste comprida, que dá, às vezes eu preciso fazer uma imagem mais longe. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho esse handle da GoPro também, que veio num kit que eu comprei. Resolve, faz mais ou menos as mesmas funções. E esse daqui eu acho que boia, se não me engano, então é uma coisa boa. Mas eu nunca usei na água. Aqui tem a cinta de montar na cabeça da GoPro para fazer a câmera em primeira pessoa, que é um negócio legal, eu uso bastante nos rolês de domingo. O que mais que temos aqui? Aqui para prender em Santo Antônio de carro, uma coisa que ajuda quando vai fazer onboard em carro de corrida, em carro de track day, que tem, bem bom para fixar. As cenas do Kaká Daoud, por exemplo, todas as onboards eu fiz por aqui. Ó, aqui umas outras uniões, ó, a menorzinha que eu falei, estão vendo a diferença que ela dá? Que mais? Aqui foi carregadores. Aqui eu comprei um platezinho do tripé para já deixar com a GoPro quando eu quero colocar alguma GoPro para fazer time-lapse. Então isso já fica pronto, acaba adiantando, sabe? Uma coisa menos pra você trocar na hora da gravação. Compra um platezinho, é coisa baratinha, vale a pena. Memória. Aqui só são as sobressalentes, os SDs, mas uma coisa que eu falo, eu estava usando 32 e 64, esses dias eu comprei tudo de 128, porque eu comecei a ir para a pista em track day e começou a encher a SD card e eu não quero perder tempo de gravação, do tipo tendo que trocar coisa de câmera, já coloco uma memória grande que já resolve. Aqui eu levo os meus cabinhos, então tudo que é tipo de cabo de carregador eu tenho aqui dentro, ó. Todos os tipos, e eu vou GoPro 5, tá vendo? Eu vou colocando o número, vou nomeando, mas tem todos os cabinhos aqui para carregar. Tomada, multiplicador de saída na hora de carregar, às vezes você está em hotel, em viagem, então aqui tem 4 USBs, então eu consigo ligar 4 bases de GoPro. Eu uso aquele carregador duplo, que vão 2 baterias ao mesmo tempo, porque bateria é outra coisa, não economize em bateria. Não, acho que as baterias não estão aqui, mas enfim, para GoPro eu devo ter, sei lá, pelo menos 2 ou... Eu devo ter 2 sobressalentes por câmera, fora as baterias normais, estão vendo? Aqui tem algumas, tem outras que estão lá em casa, essa é da M6, ó, na M6 eu tenho 3, e depois para GoPro eu devo ter umas 10 baterias no total, porque é isso, você vai para um dia de pista, meu, você não tem que ficar se preocupando em carregar a coisa, tua preocupação num dia de pista é gravar, entendeu? Então, esse é um tipo de coisa que não pode faltar. Então basicamente isso. Ah, outra coisa, o pessoal pode perguntar, pô, mas TK, você não usa gimbal para gravar, que eu vejo o pessoal usando, dá uma imagem tão bonita e tal. Eu tenho um Zion aqui, e é o seguinte, isso daqui é muito legal, dá uma estabilizada, dá uma imagem muito mais bonita, mas não é prático. Então você vai fazer um setup de gravação, que você precisa, enfim, gravar, você está fazendo vlog, precisa fazer um monte de coisa, é legal, mas não dá para usar, assim, não é um negócio prático para você fazer, tendo que pensar em texto, em roteiro, em como você vai fazer as cenas. Então para fazer tudo sozinho é muito difícil utilizar, e é aquela história, você vai fazer um monte de take do carro, você vai usar mesmo? Se você for usar, às vezes vale a pena fazer, não estou dizendo que não vale a pena fazer, mas eu estou dizendo que não é prático num dia de gravação, entendeu? Então eu utilizei pouquíssimas vezes, tentei fazer vlog por exemplo, com a M6, com microfone e tal, não é prático.
para usar para fazer vlog. É legal para fazer, eu acho, para fazer imagem, umas imagens bonitas, uns pans, umas imagens estáticas do carro, legal. Mas numa situação de vlog, é isso daqui, ó. Eu pego a câmera, saio andando com uma estabilização legal, funciona, resolve. Então assim, as mirrorless são importantes, mas eu não acho essenciais. O que eu acho essencial? Às vezes ter GoPro dá melhor que tiver naquele momento e faz diferença, porque elas vão evoluindo de ano para ano. E captação com lapela para a maioria das cenas. Se não estiver captando lapela, que é uma coisa um pouco versátil, para você não ter que sincronizar áudio, para ter uma velocidade melhor, tipo em evento, coloca um shotgunzinho em cima, lembra da proteção com vento, principalmente para cenas externas, e manda bala. Precisa fazer cena muito no escuro, gosto de fazer aquelas cenas de carro à noite e tal, cara, aí você precisa ter uma câmera melhor, que não é o meu caso. Enfim, mais pra frente eu quero resolver essa parte, que eu acho que ainda é o único gargalo que hoje eu tenho fazendo uma produção toda sozinho, tá bom? Ainda assim, quem tiver dúvidas, deixa aqui embaixo. Foi um prazer poder abrir as malas e compartilhar um pouco das minhas dicas com vocês. A gente se vê numa próxima, muito em breve aqui no canal. Para quem não tá inscrito, clica aí para se inscrever e acompanhar a programação que eu tenho por aqui também, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, tchau!